Boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, dividindo aquilo que estudamos e conversando sobre o Evangelho de Jesus. Sempre que a gente inicia ou pensa em alguma palestra, a gente fica na dúvida, né? Quando nos é colocado o tema, a gente já vai em cima daquele tema. Aí fiquei pensando, e há um mês atrás, mais ou menos, eu ouvi essa palestra de uma companheira lá na nossa casa, e eu achei tão bonito. Eu falei, aquilo me tocou tanto. Claro que eu não vou falar com as mesmas palavras dela, né? Que a gente tem um toque pessoal, mas eu achei muito bonito a gente falar sobre isso, e é um assunto que a gente quase não ouve. Então, se a gente lembrar, no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele nos coloca preces, né? Nos orienta, nos mostra vários tipos de prece, por quem temos que fazer preces, para quem, como. E aí a gente lembra, né, da definição que ele dá anteriormente no capítulo 27, onde o título é Pedi e Obtereis, que ele diz que a prece tem 3 características importantes, né, que nós vamos aqui lembrar, que eu sei que todos vocês já sabem. Primeiro é, exatamente, pedir, louvar e agradecer. Aí a ordem, né, varia de acordo com cada um de nós. Então, se tem essas 3 características importantes, e a gente vem lembrar que, de acordo com cada um de nós, com o nosso momento evolutivo, às vezes a gente pede mais, às vezes a gente louva mais, às vezes a gente agradece mais. Mas Jesus nos ensinou que quando a gente orasse, e Ele nos demonstrou e nos exemplificou, que Ele sempre se colocava, né, num lugar quieto, em silêncio, para entrar em sintonia com o Pai, e ali Ele fazia a sua prece. E a gente aprende também que não necessariamente nós precisamos de um lugar isolado, que o nosso dia pode ser uma prece, no nosso trabalho, na nossa casa, no transporte, onde nós estivermos. O momento que a gente precisa, a gente usa esse grande recurso terapêutico, né, que nos acolhe, que nos aconselha e que ilumina os nossos corações. Então, a gente deve utilizá-lo, independente de local, de postura, né? Há aqueles que necessitam ainda, né, de um objeto para a sua concentração. Há outros que não necessitam de objeto nenhum, ou de uma imagem, ou de uma figura. Cada um usando o seu recurso, a sua vontade. O importante é nós entrarmos com essa sintonia com o Pai, né? Que seja por pensamento, por palavras bonitas, decoradas, não decoradas, palavras que vêm do coração e que deixe todo o nosso sentimento, tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente quer agradecer nessas palavras, nesses pensamentos, sem ideia preconcebida, sem nada fixo, né, do nosso coração. Às vezes, o nosso coração está tão agitado, tão ansioso, tão perturbado, que ele não consegue falar palavras. Eu não sei vocês, mas eu tenho momentos que eu não consigo. Então eu falo, ai meu Deus, me ajude. Só isso. Esse, meu Deus, me ajude. A gente já sabe que a gente vai ser amparado, consolado e confortado. E os apóstolos, os discípulos, a princípio, pediram ao Mestre, Mestre, ensina-nos a orar, né? Como que a gente deve orar? E ele deixou a mais bela oração, né? E é ela que inicia essa coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz sempre um preâmbulo e depois ele comenta item por item do Pai Nosso, e a gente vai aqui tentar colocar com as nossas palavras, com o estudo que a gente fez, e lembrar que não é esse jeito que está certo, aquele está errado, aquilo... Não, é aquilo que eu falei de início, sempre é certo. O que vale é a nossa intenção,
o nosso sentimento e a nossa vontade. E quando eu comecei a fazer esse estudo, além do Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei um livro que eu adquiri no último congresso espírita que eu fui, que é de Severino Celestino da Silva. Eu não sei se vocês conhecem, é um paraibano baixinho, pequenininho, uma graça, e ele é o maior estudioso que tem na atualidade, junto com Haroldo Dutra, do hebraico, né? Eles foram para a Palestina, eles estudam pessoalmente toda a literatura na língua, traduzindo e nos trazendo, às vezes, que a gente sabe que todos esses ensinamentos passaram em mãos diferentes, traduções diferentes, e às vezes não tem aquilo correto, né? Então, às vezes, o ensinamento a gente fica até na dúvida daquilo, se está certo daquele jeito. E ele, como estudioso que é, né, professor, inclusive, de Universidade de Ciência Política Religiosa da Paraíba, ele faz aí nesse livro uma avaliação no hebraico do Sermão da Montanha, nesse caso aqui. Mas ele tem vários outros estudos. Então eu coloquei aqui no quadro para a gente conversar e trocar as ideias de como ele, né, na sua tradução, coloca o pão nosso, tá? E como nós, na forma decorativa, nós fazemos o nosso Pai Nosso. Eu falei Pão Nosso, mas é que estou acostumada também com o livro Pão Nosso. Mas, então, ele coloca, aqui no azul, é como ele traduz, né, o Pai Nosso. E aqui, no vermelho, é como nós estamos acostumados a fazer a nossa prece. Então a gente vai avaliar bem devagarzinho para a gente até entender, porque às vezes a gente fala isso tão decorado que a gente não medita naquilo que a gente está falando, né? Naquilo que a gente está pedindo, agradecendo e o que envolve em cada uma dessas palavras. Então ele coloca Pai Nosso dos céus. Quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus. E por que essa diferença? Primeiro a gente vai analisar que Jesus disse Pai Nosso. Ele não disse meu Pai. Então quando ele diz Pai Nosso, ele engloba toda a humanidade, né? Ele, na sua humildade de mestre, de educador, ele fala, nos mostrou como a criatura se liga ao Criador de uma forma simples, chamando ele de Pai, né? E Pai Nosso, não é meu Pai, né? Que a gente tem o nosso lado aí egóico, né? De colocar sempre que é nosso e na verdade ele é de todos nós, brancos, negros, de todas as raças, de todos os credos. Ele é o Pai com vários nomes, mas ele é o Pai de toda a humanidade. Que estás nos céus, né? Que a gente normalmente ora, e ele diz que é nosso dos céus. Por que dos céus? Porque ele não está localizado, que a gente tem essa ideia, né? De estar localizado nessa abóbada linda que é o céu. Ele não está no céu. Ele está em todos os locais. Não é assim que a gente aprende? Ele está em todos os locais. Então ele está aqui nesse momento, ele está no nosso coração individualmente, ele está lá na China, ele está lá no outro planeta, ele está nos mares, ele está em todo canto. Por isso que a gente diz que é o Pai da humanidade, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala isso, Pai Nosso dos céus, né? Dos céus, da terra, dos mares, dos outros planetas, a gente engloba aí a grande lei que está no Livro dos Espíritos, que começa as leis morais da vida, que é a lei da adoração. Quando a gente fala de adorar a Deus, né, é exatamente essa primeira frase. Está englobada essa lei da adoração, que a gente está colocando ele como Pai de toda a humanidade e
mostrando o nosso amor, né, como filhos a Ele, com humildade, com carinho, com ternura, em todos os momentos. Então aí está englobado, além, né, desse nosso conceito de paternidade, né, em relação a Ele, a todos os planetas, a todo o universo, tudo isso que a gente vê hoje e ainda vai ver no futuro de uma forma diferente. A segunda frase nos fala, nós falamos, santificado seja o vosso nome. E Severino nos coloca na tradução que ele diz que não é santificado, é santo. Ele inclusive fala que vem da palavra Kiddush, que quer dizer santificar ou consagrar. Mas como para Deus não tem presente, nem passado, nem futuro, Ele é o nosso Criador, então é santo. Ele é santo, né? Nós não temos, Ele não tem que ser consagrado, Ele não tem que ser santificado, Ele é, né? Então Ele diz que a melhor forma, né, de nós, em vez de falarmos santificado seja o vosso nome, é santo é teu nome. E aí a gente volta a englobar aí a lei da adoração, né? A nós, de criaturas simples e ignorantes, em cada estágio evolutivo, nos colocarmos, né, louvando a esse Pai Santo, né, que tanto nos deseja o bem e quer que nós sejamos realmente seus filhos, né? Então é essa a colocação que o Severino nos coloca quando ele diz que é santo o teu nome, que nós não temos que santificar o Pai, Ele já o é. Ele não tem presente, não tem passado, futuro, Ele é o Criador de tudo, então Ele é santo, né? Se a gente pode chamá-lo de um grande santo. A gente sabe que para nós, né, espíritas, não existe essa coisa de imagem, né? Mas aí, no caso, foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Então, santo é o nome dele, né? Porque é a forma de nós nos colocarmos para Deus. No terceiro momento, né, nós normalmente falamos, venha a nós o vosso reino. E ele nos coloca que seria o certo, pelas traduções, pelo que ele estuda, venha teu reino. Quando a gente diz venha a nós, a gente está, entre aspas, quase que impondo, né? Venha a nós. Quando a gente fala venha, nós não estamos colocando a nós, a ele, a outro, a qualquer um. A gente não está estipulando que seja só para mim, que o Deus não é só meu, como diz anteriormente. É venha, ele vem em qualquer momento e a qualquer pessoa. Então, aqui nós deixamos, né, essa coisa de colocarmos como que, quase que a nós, né? A nossa colocação egóica aí, que venha até nós. Então, venha teu reino. Agora, o reino do Pai está onde? Dentro de nós, né? Então, se a gente fala venha a nós o vosso reino, fica, né? O reino é dele? Não, ele está dentro de nós, né? Então, esse venha a nós o vosso reino, na verdade não seria o correto. Porque se a gente sabe que Deus está dentro de cada criatura, seja ela a mais simples ou a mais angelical, então venha o teu reino. E esse reino que ele nos coloca aqui, além do reino nosso, interno, nosso coração, a gente vem lembrar que é uma das perguntas também do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que ele diz que Jesus está dentro da nossa consciência, né? Então, essa consciência nossa, desperta, de sabendo que somos filhos imperfeitos ainda, buscando a perfeição, então, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos erros, com todas as nossas, às vezes,
entre aspas, maldades, porque na verdade não é maldade, a gente se afasta, né, das leis de Deus, e com isso a gente ainda erra muito. Então são imperfeições nossas. Ele quer que esse reino se implante verdadeiramente no coração de cada um de nós, né? Esse reino perfeito, esse reino que nós buscamos tanto, né? Queremos a felicidade, queremos alcançar tanta coisa, mas a gente primeiro tem que olhar para quê? Para dentro de nós, né? Ele nos lembrou que vai ter um estudo aí dia 27, né, sobre as mudanças, né? E esse reino às vezes exige de nós muitas mudanças. Por quê? Porque como a gente se afasta da lei, a gente erra, às vezes a gente é colocado, é quase que imposto para que a gente acerte. Porque nós acabamos sofrendo, entre aspas, tudo o que nós fazemos de errado. Então, nós ainda nos afastamos demais dessa lei que está dentro de nós, desse reino verdadeiro. A gente ainda vive o reino da matéria, o reino da cobiça, o reino do querer, do agora, do ter, né? E aí a gente sofre as consequências dos nossos erros. Então, quando a gente fala, venha o teu reino, é que a gente possa entender que esse reino que Ele quer para nós é o melhor dos reinos. E que quando a gente sofre, quando a gente tem alguma dor, alguma dificuldade, que a gente tem dificuldade até para orar, para pedir, para agradecer, é quando a gente mais precisa, né, se vincular ao Pai para receber realmente o auxílio que nós estamos precisando. Então, é a gente entender, né, bem esse reino, é muito importante, que é o reino verdadeiro, que é o reino, né, de Deus, que está em todos os locais e principalmente dentro de nós, que vai causar dificuldades, que nós vamos ter que mudar para ser melhor, para agir no bem. Nós temos que mudar aqueles nossos vícios, as nossas paixões, e vai dar trabalho, mas que nós somos capazes, porque nós somos filhos deste grande rei, e ele só nos quer bem. Num outro momento, nós oramos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E Severino propõe, tua vontade se fará na terra, quando também nos céus. Então, a vossa vontade, quer dizer, aí aqui não é a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai é sempre soberana. E a gente sabe que Ele quer o melhor para nós. Então, a gente não precisa colocar esse a vossa vontade, né? Que seja feita a vossa vontade. A vontade dele é a que será feita. Às vezes nós erramos, né? Nós utilizamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, aí vem outra leizinha, né? Das leis morais, que é a nossa lei de causa e efeito, né? Então, nós usamos a nossa vontade e nós erramos. Então, quando a vontade do Pai se faz, né? Tua vontade se fará, ou agora, ou daqui a pouco, ou na outra encarnação, ela se fará. O que Ele quer é que a gente realmente siga o melhor possível. Então, a vontade dele se fará. Quer nós queiramos, quer não. Ou a gente vai pela dor, não é assim? Quando a gente entra na casa espírita, a gente chega na casa espírita ou pela dor ou pelo amor. Eu, graças a Deus, vim pelo amor, né? Então, e a maioria das pessoas que eu falo diz que veio pelo amor. Eu acho isso muito legal, né? Então, seja feita, tua vontade se fará na terra
quando também nos céus. E aí a gente volta como aquela primeira parte que eu falei. Quer dizer, a vontade dele se fará aqui, ali, na China, no Japão, na Terra, no outro planeta, na outra encarnação, no céu, onde a gente estiver. Ela se fará de acordo com a vontade do Pai. O Pai sabe o que nós precisamos. Mesmo a gente planejando, né, que a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, a gente sabe, a gente planeja uma coisa e quando chega aqui a gente faz outra. Mas a vontade dele se fará de acordo, né, com a nossa ligação com ele. Porque às vezes a gente exige a nossa vontade, às vezes a gente se dá um pouquinho mal. Mas nós vamos chegar lá. O importante é que a gente está caminhando, está buscando, está querendo. Isso é que é importante. Mesmo a gente não fazendo a prece desse jeitinho, a gente gosta sempre de lembrar que o que vale, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, várias questões ele nos fala. O que é importante é a intenção. Se a gente tiver uma intenção boa, uma intenção benéfica, mesmo às vezes que dê errado, o que vale é a intenção. A gente erra, mas a minha intenção era boa. Então, sempre há um mérito em relação à minha intenção. Às vezes a nossa intenção é dúbia, mas a gente sabe que a espiritualidade conhece bem os nossos pensamentos. Então, quando a nossa intenção fala-se uma, mas pensa-se outra, ele sabe do nosso pensamento, então aí a gente vai sofrer as consequências da intenção do pensamento, não daquela que às vezes a gente fala. Então, a vontade dele se fará em qualquer lugar. Aí o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá-nos hoje nossa parte do pão. Porque dá a sensação que a gente quer o pão, e esse pão a gente sabe que é simbólico, que pode ser pão do espírito e pão do corpo, a gente sempre estuda isso, que o pão se faça só no dia de hoje. Mas na verdade, né, porque a gente diz, ó, pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui ele diz, dá-nos hoje nossa parte de pão. Então, hoje eu tenho uma parte do pão. Amanhã eu tenho outra parte. Depois da manhã, outra parte. Então, na verdade, o pão será nos dado individualmente de acordo com aquilo que nós precisamos no momento. Né? Então, ele não nos é dado direto de uma vez. De acordo, até porque, se nós agirmos de uma forma muito melhor do que aquela, né, que a gente esperava agir, então o pão será outro. E aí a gente lembra, o pão, alimento do corpo, né, que na verdade a gente lembra também que Jesus nos disse que a gente não deveria se preocupar com isso, porque as aves, né, mais lindas, os pássaros, todos são vestidos, todos eles têm alimentação, todos eles sem o mínimo trabalho. E às vezes a gente se preocupa tanto com isso, né? A gente dá mais preocupação pelo pão do corpo. É claro que ele é importante. O corpo é a veste que nós temos, que é transitória, a gente sabe, mas que faz com que esse espírito evolua. Então ele é importante, mas às vezes nós damos muito mais importância ao pão do corpo do que ao pão do espírito. A gente divide o dia, né? Quantas vezes a gente se alimenta ainda, né? A gente sabe que o nosso corpo ainda precisa. É um corpo ainda adaptado ao momento evolutivo que nós estamos. Mas vai chegar o tempo, como a gente viu lá no nosso lar, e às vezes a gente comenta brincando que a gente vai tomar só aquele copinho d'água, né? Só aquele golinho de água é o suficiente. Vai chegar um momento. Hoje a gente não consegue tomar um copinho d'água, sem uma sopinha, um caldinho, a gente ainda não aceita só um caldinho, né? Mesmo quando o nosso corpo está debilitado e às vezes a gente não pode se alimentar verdadeiramente como ele precisa, então a gente toma um caldinho, né? Mas a gente fica louco para acabar aquele momento para comer algo mais substancioso. Mas é isso. Esse alimento é nos dado.
Mas também vai entrar aí uma outra leizinha, uma outra lei moral. Qual é a lei que está aqui dentro? Dá-nos hoje nossa parte do pão. Eu vou ficar paradinha assim? Vou ter que trabalhar, né? Então, aí está a lei do trabalho. Olha quantas leis nós temos dentro do pão. A lei do trabalho. Então, não só aquilo que a gente precisa para o corpo, nós precisamos trabalhar para conseguir, como também para o nosso espírito, principalmente ele. Como ele precisa trabalhar, né? Como ele precisa orar, vibrar, pensar de forma no bem para ele conseguir evoluir. Então, e também quando a gente estiver no momento da nossa desencarnação, nós sabemos também que do outro lado a gente não vai ficar tocando flauta, nem cantando, nem passeando, não. Nós vamos continuar trabalhando. Então essa lei é fundamental e esse pão que o Pai nos dá, Ele nos dá sempre. Hoje, amanhã, no momento que nós desencarnarmos, porque Ele é um Pai misericordioso e bom, que tudo nos dá, né, em todos os momentos da nossa vida. Aí vamos para um momento que eu acho que é o mais difícil, né? A gente viu aqui que Jesus nos mostrou, né, como agradecer, como louvar, como pedir, está tudo aí. Tudo nessa pequena oração que a gente faz, tem tudo aquilo que nós necessitamos. E a gente diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não deu para pôr lá. Nós perdoamos os nossos devedores, né? Assim que a gente coloca normalmente, e ele nos coloca: perdoa as nossas culpas quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Isso não é muito mais de acordo com aquilo que a gente sabe, né? Porque a gente está dizendo assim: me perdoa, Pai, porque eu vou perdoar. Ele diz aqui o contrário. Aí é lei de causa e efeito. Aí é lei de causa e efeito bem clara. Então, se eu perdoar, se eu amar, se eu dar, eu vou receber. Então, o que adianta eu pedir? Eu posso pedir, mas eu vou receber? Se eu não trabalhar para conseguir? Então, se eu já sei um pouquinho mais, se eu já entendo que para o meu crescimento eu preciso desculpar aquele que me faz um erro, e a gente ainda não sabe, né, perdoar, porque a gente perdoa, mas ele lá, eu aqui, né, eu não quero mais ver ele nem pintado. Então a gente ainda tem que aprender aqui, além da lei de causa e efeito, aquela outra leizinha maior que está lá no final das leis morais. Qual é? É uma das últimas: amor, justiça e caridade. Por quê? Por que caridade? Porque a caridade diz que tem o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência é quando a gente faz o bem, ou entende que o outro está tentando fazer o melhor possível. Indulgência, que aí é que eu digo que entra essa parte, é quando a gente compreende o nosso irmão. A gente convive e compreende que o que ele está fazendo, para ele, às vezes para nós é um erro muito grande, mas para ele é o alcance dele. Então é a coisa mais difícil, é nós entendermos, né? Nós sermos indulgentes para com o nosso próximo, nós termos a compaixão, né? Porque a gente pensa sempre no pisão do meu pé, mas não pensa que o outro fez sem querer. Não foi, sabe? É o estágio dele.
Então, às vezes, nós somos agredidos, verbalmente, às vezes. Isso acontece muito na nossa casa, né? Nossos companheiros, nossos filhos, nossos irmãos, que falam para a gente coisas que machucam e a gente não aguenta, a gente responde no mesmo momento. Então, quando a gente faz o nosso Pai Nosso, né, que a gente diz assim: enquanto não perdoardes os vossos adversários, enquanto estás a caminho, a gente tem que perdoar. E é difícil, né? Então ele nos fala: perdoa as nossas culpas quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Então a gente tem que buscar esse perdão, mesmo que ainda a gente esteja buscando, mas já é um passo. Já é um passo a gente buscar entender o nosso companheiro. Então, se eu agrido, mas depois eu vou e peço desculpa, eu já caminhei. Que é aquele que, não, além de agredir, não pede desculpa e ainda acha que está certo. Mas o outro deve entender. Aquele que sabe um pouco mais, nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós que já entramos aqui, já sabemos um pouquinho mais, a gente tem que entender o nosso próximo. É muito difícil, mas para isso nós estamos aqui, para aprender, né? E para isso o Mestre nos deixou todos aqueles exemplos maravilhosos de como perdoar. Então, quando nós estivermos falando, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, a gente pensa o contrário, né? Vamos perdoar primeiro, para que a gente seja perdoado pelo Pai pelos nossos erros, né? Primeiro a gente perdoa, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a amar. Movimento nosso íntimo, primeiro. Não nos deixeis entregues, aí a gente fala assim: não nos deixeis cair em tentação. E ele coloca: não nos deixeis entregue à provação. Porque ele diz que a tradução não é tentação. A palavra é provação. Eu até entendo que provação é mais realmente para nós, né, entendermos. Porque provação é o que a gente está passando. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas tentação, entre aspas, nós somos tentados? Ou nós somos colocados à prova? Né? Então, é entender, né, que nós não vamos cair, ninguém vai cair num buraco na tentação de jeito nenhum, né? Mas nós seremos provados para ver se a gente aprendeu a lição, né? Então a gente vai fazer aquela prova, aquele teste, e aí vão colocar sobre nós aquilo que a gente caiu várias vezes, nós erramos várias vezes, em cada encarnação, normalmente na mesma coisa. Às vezes a gente faz uma coisa, há 2 anos atrás, se repete o fato com outro painel e a gente erra do mesmo jeitinho. Por quê? Porque nós estamos sendo colocados em prova, para que a gente realmente perceba se a gente aprendeu. Se a gente já está partindo para um outro momento. E ele coloca: não nos deixeis entregue à provação, porque assim nos resgata do mal. Ali a gente diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ali a gente vai resgatar. Porque aquilo que a gente errou, a gente é posto à prova e a gente resgata. Porque nós estamos aqui para resgatar os nossos erros, né? É aquela oportunidade reencarnatória de aprendizado, onde nós vamos resgatar tudo aquilo que a gente fez e ainda às vezes faz contra a lei de Deus. Então, na verdade, a gente vai resgatar todo o mal que nós fizemos, né? E ele coloca que a palavra em hebraico é amém mesmo, mas amém quer dizer seja feita, tudo isso que eu falei, seja feito. Então, como a gente diz assim seja, é mais ou menos assim seja. O amém equivale a um assim seja, né? Ou seja, tudo isso que nós
falarmos com Deus, toda essa postura nossa de prece será feita, né, de acordo com a vontade do Pai. Então nós vemos nessa bela oração, né, Pai nosso, o que estás no céu ou dos céus, esse grande Pai, santo é teu nome, venha teu reino, tua vontade se fará na terra quando também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores, não nos deixeis entregues à provação, porque assim nos resgata do mal, assim seja. Então olha só, nessa prece nós temos tudo aquilo que a gente disse no início, né? O pedido, o agradecimento por um Pai maravilhoso, misericordioso e amigo que nos dá tantas coisas, e nós pedimos a aprender a perdoar, a aprender a amar, aprender a ser justos, aprender a entender o nosso semelhante, e nós agradecemos por tudo que temos: o céu, a terra, o mar, os peixes, a nossa família, o nosso lar, o nosso animal, porque tudo isso está presente Deus, porque Ele é criador de tudo isso. Então esse é o exemplo, né, maior de prece que Jesus deixou aos apóstolos e consequente a cada um de nós, para que a gente aprendesse a falar com o Pai. Então, volto aqui a dizer, precisamos fazer isso? Não. Nós podemos falar qualquer palavra, desde que em cada palavra nossa esteja aquele sentimento, aquele amor do filho para com o Pai. Se nós tivermos dificuldades de falar ou de orar, há uma série de exemplos de orações no Evangelho de Jesus, mas nós podemos falar o Pai Nosso do nosso jeito antigo, que a gente, né, vocês viram que eu ainda li aqui, porque eu também vi isso agora, né? Então a gente vai aprendendo, mas que a gente tenha essa noção de como com poucas palavras Ele tanto nos deixou. Então que a gente possa, né, transformar o nosso dia em dias de prece. Nós sabemos que daqui a 2 dias é o dia da nossa pátria, né? 7 de setembro, e que a nossa pátria está precisando de muita oração, porque nós sabemos que nós somos seres falhos, que cometem erro, tanto estando aqui como em posições mais altas, e lá é mais fácil errar até, né? Porque mexe com todos aqueles sentimentos que ainda nós temos muito agarrados a nós, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso poder, o nosso querer ter e não ser simplesmente. Então que a gente possa fazer a nossa oração por nossos governantes que estão precisando tanto, né? Porque nós sabemos que como tantos sofrem ainda, né? Tantos ainda precisam, mas que eles reconheçam, né, que eles podem fazer, desde que queiram fazer, mas eles precisam da nossa ajuda e até da nossa prece, porque se nós mantivermos os nossos pensamentos exatamente contrário, na onda, né, da negatividade, da maldade, da vingança, nós sabemos que nós não estaremos ajudando. Nós estaremos exatamente fazendo o contrário do que o Pai nos pede. Então que a gente possa fazer esse Pai Nosso por nossa pátria querida, que é tão bela, porque quem já saiu um pouquinho do Brasil sabe que esse Brasil é tão lindo, com tanta coisa bela, e que a gente precisa
né, como coração do mundo, pátria do Evangelho, fazer com que esses que têm o domínio possam realmente perceber que aqui é a pátria do Evangelho, porque o Brasil é um grande coração que abraça todas as raças, todas as religiões, todas as línguas, com um coração, com uma alegria enorme. Então a gente tem que transformar essa humanidade, não nesses momentos de tristeza, mas sim em momentos de alegria e de confiança para dias melhores. Que o Pai esteja conosco, com eles, iluminando a essas consciências e fazendo que o seu reino realmente reine no coração de todos aqueles que ainda estão afastados do Pai, verdadeiro amigo dos nossos corações. Que a gente possa então vibrar por eles nesses momentos. Obrigada a todos.